quando o eu está sendo ferido. Aí o eu está sendo ferido, a minha autoestima ou a minha imagem está sendo ferida e eu reajo para me defender. Isso é pecaminoso. Porque é onde entra, eu estou dizendo pecaminoso, quando a gente explode e ainda justifica e quer se defender. Porque sentir a raiva é humano. O agressivo explosivo, como a gente pode chamar assim, manifesta a ira dele, manifesta a raiva. Fala alto, a ponto de ele quer dominar o espaço, né, e tal. Mas o agressivo passivo, ele é igualmente perigoso. É verdade. Olá, olá, você está no Vida com Sabedoria, o nosso podcast em que a gente traz reflexões bíblicas profundas para o seu dia a dia, para você que trabalha, para você que está em casa, para você que estuda também, como você pode viver a teologia, a cosmovisão bíblica no seu dia a dia, nas suas realizações do dia a dia. Esse é um momento especial para isso. Obrigado por sua companhia, por estar conosco, obrigado por compartilhar esses episódios que você tem assistido com outras pessoas, tem sido muito bom. Alguns amigos que a gente tem tido aqui para conversar, você tem sido edificado, eu tenho sido edificado também, né? Lembrando que o episódio anterior foi muito interessante. A gente trabalhou um tema muito interessante, que trabalha principalmente com mães que carregam um peso, uma culpa de trabalhar e educar filhos. Se você ainda não assistiu, volta lá, vai no canal, assiste para você acompanhar esse tema que é muito interessante para nós. Como ser presente na vida dos filhos quando você trabalha fora. Esse é o tema que nós trabalhamos na semana passada. Essa semana é um tema muito prático que você vai gostar muito. Raiva, como lidar com ela. Paciência, como ser sábio em situações de tensão que tiram você do sério. Esse é o tema que nós vamos conversar. E para esse bate-papo nós temos dois amigos e convidados especiais. Leandro de Oliveira, seja bem-vindo. Você já esteve conosco aqui no episódio. Me sentindo quase veterano aqui. Você já está veterano, é verdade. Alegria voltar aqui. Sobre... agora eu vou lembrar aqui. Quem você é quando ninguém está vendo. Justamente. É isso aí, esse foi o tema. Muito diferenciado aquele tema. Foi bom. O Leandro Oliveira é jornalista, tem mestrado nessa área, e temos também Rafael Candelório. Rafael Candelório, seja bem-vindo, amigo. Obrigado. Me sentindo honrado aqui, justo por esse tema sobre a raiva, né? Ser especialista em raiva. Não sei se eu me sinto honrado ou me sinto ofendido, mas isso aí, eu já tô ficando com raiva só de começar. Mas vai dar Pronto, tudo certo. já está na prática do episódio. Exemplo prático aqui. Já está na prática do episódio. É isso aí, Rafael é pastor, é formado em teologia e também tem mestrado nessa área. Ele vai estar com a gente conversando um pouquinho aqui. E esse é o tema que a gente vai entrar, a gente vai conversar com eles sobre esse assunto. Então, primeira pergunta para que vocês possam compartilhar um pouco de experiência. Vocês já tiveram situações em que vocês reagiram com raiva, saiu do controle de vocês, foi diferente daquilo que vocês queriam ter reagido, da maneira como vocês gostariam de ter reagido, e a gente não quer saber só assim, sim, já tive no passado. Não, seja específico. Quando, como aconteceu? É isso que a gente quer ouvir. Vamos começar com quem? Rafa, Leandro? Já está com raiva, pastor? Já tá com... O Rafa já está com raiva. Ele já está, né? Vamos trazer um exemplo prático dele. Não, mas exemplo do passado. Não é do presente, assim, tão recente, né? Esse episódio de raiva é muito genético, né? Para mim, pelo menos, é muito normal de infância, de casa, né? Então, eu me lembro de uma ocasião, vou começar falando do meu pai, porque dá para entender um pouquinho mais daquilo que a gente vai se modelando vendo em casa, né? Sim, verdade. E foram muitos episódios de raiva, assim, muitos, assim, alguns chegavam a ser até engraçados, né? Eu me lembro uma vez que a gente ia para a igreja sábado de manhã e nós tínhamos uma moto só para 4 pessoas, né? E a moto, meu pai dando partida, a moto não pegava de jeito nenhum. E eu me lembro que meu pai jogou essa moto no chão e ele começou a quebrar a moto todinha. Eita. E pegava a moto e jogava no chão, e jogava a gente olhando assim, daquele jeito, todo mundo assustado. E aí as coisas vão acontecendo, né? Eu lembro uma vez ele jogando vôlei, falando mal dele aqui, coitado, mas ele não achava ruim. Hoje ele é um novo homem, né? Como eu sou também, temos buscado ser mais. Me lembro uma vez a gente jogando vôlei com os irmãos da igreja. Aí quando o time dele começou a perder, e começaram a zoar muito do time dele, zoando dele, aí era uma escola que tinha um muro assim, que do outro lado tinha um matagal enorme assim. Quando a bola caía lá, praticamente era perdida a bola, né?
E as irmãs começaram a zoar da cara dele e tal. E ele foi ficando estressado, nervoso, que pegou a bola e chutou lá do outro lado do muro, assim. Que todo mundo ficou olhando. E agora? E o jogo? Acabou o jogo. E ele nem aí com o jogo. Tirou a graça então, essas coisas de agir na hora, assim, daí a gente cresceu vendo isso aí, né? Era muito comum. Explosão, assim, de raiva desde a adolescência, assim, de briga em casa com o irmão. E meu irmão, a gente se pegava muito. Ele é mais novo do que eu, né? Mas foi uma adolescência muito raivosa, com muita raiva, assim. E depois que a gente amadurece, você começa a ver a vida de outros olhos. Mas no momento que tá ali, não é bem por aí, né? Então, no meu caso, assim, e ver meu avô também. Então, assim, esse processo de raiva descontrolada era muito normal. Comum na família. Muito comum. Interessante, né? Interessante. Você está colocando um ponto, Rafa, que é interessante, que isso tem a ver também com construção familiar, né? Tem com temperamento, existem pessoas com temperamentos que são mais explosivos do que outros, mas também com construção familiar, aquilo que a gente aprende em casa, que vem em casa, né? Isso é interessante. Você colocou alguns exemplos bem práticos. Leandrão, e você? A fala dele me lembra o nosso último episódio 7, lembrei qual é. Né? Isso mesmo. Que nós falamos sobre a vitrine e o espelho. Isso né? mesmo. E aí trabalhamos essa questão. Mas eu vou ser agora mais a vitrine, né? Na rua, quando menino, e trazendo o lance da bola, né? A gente sempre brinca com colegas, bolinha de gude, solta-pipa, futebol e tal. Numa dessas vezes, o meu time perdeu na frente de casa, ali na bola e tal. E no excesso da raiva, né? Perdi, por que perdeu, e, enfim, acabei chutando sem direção, só com a vontade de chutar. E às vezes, só com a vontade de chutar, ela toma direções inapropriadas. E uma das vezes foi essa, atingiu a vidraça da vizinha. Olha isso. E aí foi algo assim, realmente, aí que eu me toquei do tamanho da raiva que eu estava sentindo, por ter perdido uma partida de futebol. Então, e aí outros momentos também, na infância a gente começa a guardar mais, né, e lembrar mais desses efeitos. Verdade. Mas isso ao longo do processo de crescimento, né, a gente vai observando que às vezes acontece até com mais frequência do que a gente imagina. Interessante, Leandro. E aí eu entro aqui com vocês, e você que está nos acompanhando aí, no texto bíblico. O que Provérbios fala em situações como essa, para a gente poder conversar a partir de uma cosmovisão cristã, de uma cosmovisão bíblica? Eu vou ler para você Provérbios capítulo 14, versículo 29. O texto bíblico diz assim: o homem paciente dá prova de grande entendimento, mas o precipitado revela a sua insensatez. Olha que interessante. O homem paciente revela entendimento, o precipitado, a loucura. Vocês têm texto bíblico que vocês compartilham com a gente aí, de Provérbios, sobre o assunto? Sim, tem uma versão aqui, pelo menos a que eu li aqui, para ser nova versão internacional, nesse texto aí de Provérbios 14, né? Nesse texto diz que, no trechinho lá, deixa eu até pegar aqui, que eu achei interessante aqui para compartilhar, que aqui é o 14, que a gente leu o 29, né? Diz assim, ó, a segunda parte, né? Mas o que facilmente perde a calma. E algumas versões diz o irascível, né? Irascível, né? A palavra correta ali. E aí eu fiquei meio curioso para tentar entender o que era essa palavra, que a primeira vez que eu li ela, que eu peguei e tal. E eu fui fazer uma rápida pesquisa, né? O que se irrita facilmente, propenso à ira, raiva, gênio difícil. E aí é um termo muito coloquial também, né? Sim. Isso daí é um gênio difícil. Esse gênio difícil, gênio ruim. Gênio ruim. É verdade, é verdade. Esse é um ponto. E o texto mesmo caracteriza isso de uma maneira bem própria, né? Sobre essa questão aí do gênio difícil, né? Verdade. Né? Isso aqui vai modelando a natureza da pessoa, né? Eu me lembro que até um certo ponto da minha vida eu me via assim como alguém irascível, ou seja, é alguém muito fácil de você provocar, muito fácil de reagir a uma provocação. Só que as consequências são tão sérias, isso pode colocar a perder relacionamentos de uma tal forma, que se não houver um processo de mudança real, um quebrantamento real, isso aqui atrapalha a carreira da pessoa, atrapalha casamento, atrapalha tudo. É verdade. Eu me lembro que um dia eu estava tão indignado com uma situação que eu vi na faculdade, envolvendo um professor, que na minha cabeça ele tinha algumas ideias erradas e tal, e eu estudando, lendo, falei, não, eu vou nas instituições superiores, e na época eu era só estudante, né? Eu falei, não, eu vou, certeza. Eu falei com minha esposa, não, você é só estudante, você não pode fazer isso. Eu falei, não, mas eu vou, isso não é possível e tal, e tá errado. E eu estava determinado a fazer isso.
E foi dando uma série de circunstâncias erradas, as coisas não deram muito certo e tal, na questão de tempo, mas é Deus agindo. Porque se a gente age no impulso, você pega um telefone e liga, você vai em determinado... Naquela época não tinha esse acesso fácil com o telefone. E hoje eu fico vendo, meu Deus, se eu tivesse feito esse negócio, cara, eu tinha me arrebentado todinho. Não tinha nem começado o meu trabalho, eu acho, porque o impulso, a impulsividade no julgamento de uma determinada situação é o irascível. Uma pessoa que você botar o dedo, ele morde, entendeu? Ele não tem aquele controle imediato das circunstâncias, domínio próprio. No casamento, isso aqui traz prejuízos terríveis. Me lembro das brigas que a gente tinha no início. Era assim, aquela coisa terrível. Depois eu passei para uma outra fase, de controlar a raiva, mas de dar a punição do silêncio, né? Que daí é outro problema, né? A raiva, aí você judia da pessoa com silêncio. A pirraça. E explode de outra forma, né? Mas que interessante, que você muda o método, mas não muda o princípio ativo, né? É, isso mesmo. Sim. Muda o método, mas E mantém. não tem como esconder muito, né? As pessoas que convivem... Uma vez eu estava numa comissão de igreja, né, e foi muito complicado, um povo difícil. A gente fica pastor com um ser humano, né, o tempo inteiro. E uma irmã viu de tal forma que eu estava assim, me controlando, e ficava vermelho e calado, para não dar a entender isso aqui, porque aqui você acabou de ler isso aqui, ó. A pessoa, é o Provérbios 19:11. Vamos ler o próximo aí que fica mais claro. Vamos lá. A discrição do homem lhe retarda a ira, e a sua glória revelar a ofensa. Então, quanto mais a gente é discreto, ou seja, quanto mais faz cara de paisagem na hora que você está com vontade de soltar os cachorros em alguém, se fosse traduzido na linguagem do Rafael esse texto assim, não solta os cachorros em cima de alguém, age com cara de paisagem. Aí você consegue analisar melhor a situação. Legal. Mas uma irmã chegou para mim e depois falou, pastor também é ser humano. Você está com raiva, a gente vê que você tem sentimentos. Pode falar, pode se abrir. Fala na comissão que você está com raiva e tal. Eu falei, irmão, não posso. Lá não posso. Eu tenho que agir num ambiente profissional como um profissional. E depois a gente resolve o problema da raiva, né? E depois eu aprendi a resolver esse problema da raiva. E muitas vezes ela ia para casa e é mal direcionada. Sim. Maltratando pessoas que a gente ama, né? Verdade. O que também não é a solução. Mas E aí, Rafa, eu vou ler aqui na Nova Versão Internacional, que eu estou com ela aqui, que ela tem uma linguagem interessante. No capítulo 19, verso 11, que você mencionou. Diz assim, ó, a sabedoria do homem lhe dá paciência. Sua glória é ignorar as ofensas. Imagina. Agora, pensa comigo assim, ó, e aí eu volto à palavra sabedoria. Você que tem acompanhado sabe disso. Em Provérbios, sabedoria não tem a ver com conhecimento, não tem a ver com informação. Tem a ver com habilidade prática. É a mesma palavra usada para um marceneiro, para um artesão. Ele tem sabedoria, ou seja, habilidade de fazer algo. Então a sabedoria é pegar o conhecimento, a informação e transformar em ação, que ela não seja apenas teoria. E aí está dizendo, a sabedoria do homem dá paciência. Então a gente precisa, e aí é onde entra um ponto importante, saber aprender a administrar. Aí eu vou entrar numa curiosidade bíblica, que é a palavra hebraica para paciência, né? Algumas coisas são bem interessantes, a gente vai pesquisando, você vai lembrando de algumas coisas. Você ouviu na faculdade, outras vezes você nunca ouviu, aí você começa a aprender. A palavra hebraica para paciência é uma palavra chamada eresh apachem. Eresh apachem é uma palavra que significa nariz longo, porque, como a gente já conversou em outros episódios, o hebraico ele é muito visual. Ele não é filosófico, ele não é conceitual. A língua hebraica, ela tem a ver com a figura que a pessoa está vendo. Literal, né? Literal, é isso, ela é literal. Então, quando diz que a pessoa é paciente, que ela é eresh apachem, ela tem nariz longo. E isso é uma curiosidade muito interessante, porque nariz longo, por que nariz longo, né? A gente pergunta. E a pessoa que é impaciente, ela tem nariz curto. A palavra hebraica para irascivo, para ira, para raiva, para explosão, assim, é nariz curto. E aí a gente fica pensando, por que nariz? Mas é que se você observar, quando a gente está irado, isso se manifesta nas narinas também. Você dilata as narinas, a respiração fica mais ofegante e o nariz normalmente fica vermelho junto com o rosto. Então, o nariz longo é aquele que tem condição de respirar, de não reagir. Porque a Bíblia não está pedindo das pessoas, ou Deus reconhece que o ser humano tem emoções. E a gente, em alguns momentos, vai viver, essas emoções virão afloradas.
Elas surgirão. Só que Deus está reconhecendo que se eu tenho nariz longo, e ele é chamado de o Deus de nariz longo, de nariz grande, Deus tem paciência, a gente respira, a gente acalma, a gente não reage. Porque num episódio que nós estávamos conversando aqui sobre lidar com pessoas difíceis, a professora Flávia disse uma coisa bem interessante para nós. A gente tem que tomar cuidado para que o destempero dos outros não faça você descer no mesmo nível dele. E aí tem um elemento, é você entregar suas emoções para os outros, na reação que você tem. É tão interessante esse texto, né? Porque ele provoca algumas coisas. O nosso foco acaba não sendo aqui as emoções, né? Mas nos direciona também nesse sentido, né? Porque quando nós estamos num momento de explosão, de raiva, nós já tivemos anteriormente as nossas emoções mexidas. Elas foram atingidas por alguma palavra, por alguma atitude, por alguma coisa que já vem acumulando, ou foi no momento, ou foi anteriormente. E você chega ali já no cume de explosão, né? A raiva já é quase que a materialização, né? Ali na palavra hebraica, do sentimento que você está tendo. E aí não ter nariz grande, eu acho que daí fica curto. É bem desafiador. Ele fica curto porque você já... o pavio curto, né? Isso mesmo. O pavio curto. Você começa já a ficar intolerante com aquela situação. Mas isso também tem a ver com a nossa espiritualidade. Porque quanto mais nós estamos prontos e maduros no processo de entender o próximo, de amar o próximo, de ser resiliente com o próximo, dentro do processo espiritual, nós também vamos conseguir talvez estender um pouco mais esse processo de paciência, de amor, de entendimento de que o outro também está sujeito a isso. É isso aí. Vou agora entrar com uma pergunta para o Rafael. Rafael disse que era nariz curto. E aí é bom sempre a gente fazer uma análise, quem está nos ouvindo também pensar nisso, quais são os elementos quando o nariz fica curto? Porque existem situações que despertam a raiva. Talvez relembram alguma coisa, tem coisas que despertam a raiva na gente. Gatilhos, né? Gatilhos que geram isso, né? O que está acontecendo dentro da gente, porque essas explosões nossas tem mais a ver com o que está acontecendo dentro do que com o que o outro está fazendo. Tem mais a ver com a gente, nesse aspecto. É por isso que a Bíblia não coloca a responsabilidade no outro. A responsabilidade que a Bíblia coloca é em mim. Quando Salomão fala que a sabedoria do homem produz paciência nele. Então, ou seja, é comigo o problema. Eu tenho que cuidar, eu tenho que administrar. E aí a minha pergunta, Rafa, é o seguinte. Quando você olha para o seu passado, e olha para você mesmo, para o seu temperamento e tudo, o que mudou? O que aconteceu nesse processo que você conseguiu alongar o nariz? Conseguiu ter um pouco mais de paciência, de ser um pouco mais... Estou dizendo que você é perfeito, mas que você aprendeu a administrar isso. Pois é, eu não sei se originalmente o nariz fica longo. Acho que isso é uma virtude que Deus vai dando. Até porque nem toda raiva é pecaminosa. Tem algumas raivas que Deus ele se ira também. Né? A ira, né? Diferente, mas... e até existe, né, todo um movimento aí em algumas linhas filosóficas que visam retirar o aspecto agressivo, especialmente do homem, né? Mas nós temos mais testosterona, nós temos uma tendência um pouco maior de ser um pouco mais irados. E Deus colocou isso em nós. Então, só para deixar bem claro para o ouvinte que está se sentindo culpado por sentir raiva, às vezes, isso é parte da natureza. Natureza humana. É uma questão reativa, né? Reativa, né? E biológica também. Biológica, para lidar com questões. Então, injustiça, por exemplo. A gente se ira. E Deus já usou a minha ira uma vez para salvar uma menina que estava sofrendo abuso e tudo mais, para denunciar. O pai ameaçou, ia matar no seu padrasto, né? E eu tive que enfrentar aquela situação. E Deus usou. Porque se eu tivesse tido medo tal, não teria tido condições de enfrentar essa situação, né? Então, Jesus, no momento no templo lá, teve que manifestar uma ira santa, não podemos comparar dele com a nossa, mas foi uma manifestação de ira reprovando aquelas atitudes, né? Agora, no meu caso em particular, eu vejo que essa foi a maior transformação que Deus fez na minha vida. A minha esposa poderia falar sobre isso melhor do que eu, porque era muito recorrente, assim, e acho que o que virou a chave não foi esconder a ira e não foi um jogo psicológico de tentar desfazer o gatilho, porque gatilho não tem negócio de desfazer quando vem, irmão, entendeu? Então, é uma coisa que não você não consegue você não tem controle, encenar.
encenar. Tem coisas que não se muda de fora para dentro, só de dentro para fora. Verdade. Não é uma coisa, eu vou me esforçar para não sentir raiva hoje. Então, recentemente eu passei muita raiva mesmo. Um colega de trabalho de outra região e falou mal de mim para uma outra pessoa que me falou. Só que ele foi injusto comigo. Ele nunca conversou comigo, nunca me consultou sobre essas coisas. Ele emitiu um julgamento público a meu respeito. E eu fiquei com muita raiva mesmo. Eu falei, eu vou falar com esse miserável e tal, mas eu não estava assim no momento. Eu sabia que depois de adulto, você só erra uma vez com algumas coisas, né? Você não pode errar duas, né? E Deus começou a trabalhar comigo. E eu comecei a fazer aquilo que eu aprendi. Eu pego a minha raiva e eu levo para Jesus. Mas eu converso com ele feio mesmo. É séria a conversa. Entendeu? Às vezes eu xingo o cara falando com Jesus. Sim. Palavrão adventista, palavrão santo. Né? Aquele Sua miserável. raça de víboras, seu sepulcro caiado. Sepulcro caiado. Então, eu faço com ele mas eu converso com ele abrindo o coração como um amigo, entendeu? Porque aí ele filtra, ele drena. Foi o que eu aprendi a fazer com relação ao casamento, em relação a essa situação. E eu me lembrei também de um conselho, né? O pastor Amin Rodor escreveu, não sei aonde, em algum momento aí, que quando falarem mal de você, fica tranquilo. Que se eles conhecerem você realmente, Tem mais você coisa, vai descobrir que falaram um pouco. Então aí eu falei, realmente, ele não me conhece tanto, se ele conhecesse ia ser pior. Falaria mais. Né? Falaria mais. E aí isso vai amenizando, porque a raiva parte de um sentimento de justiça pessoal. Exato. Que a gente não quer sair por baixo, não quer perder, não quer ser mal avaliado, mal julgado. Só que é a justiça humana gritando, entendeu? É a justiça humana gritando. De alguma forma a gente aprende até quando é insultado também, né? Até porque ninguém é santo. Eu também já provoquei raiva em outras pessoas, né? Verdade. Mas depois, mais para conclusão aí, eu vou dar um segredo. Tem uma fruta que é milagrosa para conter a raiva no casamento. Olha aí. A gente já provou lá em casa. Eu quero uma muda dessa árvore aí. Tem aqui em Goiás. E tem em Goiás. Boa, funciona. Agora, você que trocou em alguns pontos, Rafa, que isso é muito interessante. Existe uma diferença, e não vai dar tempo da gente entrar muito nisso, para a gente não alongar, mas existe uma diferença entre a ira santa, que a Bíblia diz irai-vos e não pequeis, e a raiva ou a ira pessoal. Existe uma diferença descompensada, né? E aí é onde a gente precisa entender que muitas das reações explosivas que a gente tem não tem a ver com ira santa, tem a ver com raiva pessoal, porque você tocou num ponto que é o ponto que diferencia. Qual é o ponto que diferencia? Quando o eu está sendo ferido. Aí o eu está sendo ferido, a minha autoestima ou a minha imagem está sendo ferida e eu reajo para me defender. Isso é pecaminoso, porque é onde entra, eu estou dizendo pecaminoso, quando a gente explode e ainda justifica e quer se defender. Porque sentir a raiva é humano, você colocou muito bem, é humano. Mas quando eu reajo e eu me justifico e eu acho que eu tenho o direito de explodir para provar que a pessoa está errada, que eu estou certo e que o que ela falou de mim é injusto, eu me coloco no mesmo nível que ela, no sentido de descer no mesmo nível, ou eu começo a querer defender o meu ídolo, que sou eu mesmo. E esse é o ponto principal. A ira santa tem a ver com você irar-se por causa da glória de Deus. É o que Jesus Cristo sentiu lá no templo, né? Quando ele olhou, ele disse assim, vocês estão fazendo da casa do meu pai um covil de salteadores aqui. Estão roubando o povo. Então uma ira santa não estava porque Jesus estava sendo ofendido. Porque quando Jesus tomou um tapa na cara, ou quando cuspiram na cara dele, ele simplesmente olhou e disse assim, por que você me bate? Se eu falei mal, me fala onde eu errei. Se eu falei certo, por que você está me batendo? Ele reagiu com muita paciência. Quando os soldados cobriam a cabeça dele e batiam com a cana na cabeça dele, ele não reagiu, porque não era uma defesa pessoal. E agora, o momento em que ele sente ira é o momento em que Deus está sendo desonrado. É a diferença para a gente diferenciar aqui. Você ia falando, Leandro? Não, eu só li a segunda parte do verso lá do capítulo 19, versículo 11, que tem a ver, acho que bem com isso daí, né? 19, 11, que diz assim, o bom senso leva a pessoa a controlar a sua ira. A sua glória é perdoar as ofensas, né? A segunda parte. Sim. Então, ao mesmo tempo em que você tem o momento de explosão, o momento de talvez pensar em lá, né? Peraí, o que você falou de mim? E aí, por que você não fez tal coisa? Por outro lado, tem um teste também, né? Que é colocado aqui, uma provocação, que diz assim, a sua glória agora, ou seja, o seu momento de realmente ser exaltado, o seu momento realmente de
sair por cima, né? Usando ali uma linguagem mais popular aí para você entender. É perdoar essa ofensa. Então, quando você perdoa, aí sim está embutido a sua glória, o seu momento de solidez e tranquilidade. E olha a palavra, glória. A glória está em perdoar. A glória está em você ser longânimo. Porque humanamente, vamos ser honestos, humanamente é resolver no tete-a-tete. Ir lá conversar e talvez medir forças ou psicológicas, ou de argumentos, até em muitos casos vias de fato. Exato. E aí, Leandro, você entrou num ponto que eu quero já trazer um pouco do diagnóstico disso, né? O que realmente, e você está falando, o Rafa está falando, o que realmente a gente está descrevendo? Tem um nome isso. Essa situação que é um ídolo que a gente tem no coração, que é a necessidade de ser compreendido na hora. Eu tenho que provar na hora aquilo que eu estou falando, ou aquilo que estão falando contra mim, eu tenho que provar na hora. Essa necessidade de ser compreendido na hora, de querer ser entendido na hora, quando a gente reage com raiva e rispidez, quase sempre a gente é mal interpretado. Quase sempre. Então, defendendo um ídolo, a gente está reagindo, é um grito de desespero. Não, eu não sou isso aí não, eu vou provar que eu não sou. Só que muitas vezes você não precisa provar. E vocês já ouviram aquele ditado, vocês conhecem, né? Para os amigos você não precisa provar. Para os inimigos não adianta provar. Então, essa situação, a pessoa às vezes perde o controle tentando provar que ela tem razão. Mas tem situações que não vale a pena. Em nada. Não dá em nada, né? Exato. É importante também a gente fazer uma meia-culpa aqui, né? Porque geralmente a culpa cai sobre o explosivo, o agressivo explosivo. A pessoa que se ira e explode. O agressivo explosivo, como a gente pode chamar assim, manifesta a ira dele, manifesta a raiva. Fala alto, a ponto de ele quer dominar o espaço, né, e tal. Mas o agressivo passivo, ele é igualmente perigoso. É verdade. E fica desapercebido. É verdade. Aquela pessoa que gerencia a raiva dela a longo prazo em forma de vingança. Mata na unha. Mata né? na unha. Mata na unha. Então, enquanto um ergue o tom de voz, o outro com um olhar desdenha. Fraquinho, não falei? Faz comentários assim diretos, entendeu? Sussurros, respiração. Isso com casal é muito interessante, né? A gente vai às vezes aconselhar um casal e tá assim um exemplo. O irmão é o agressivo, o explosivo, né? A irmã, tá vendo, pastor? Eu não posso falar nada, que ele já explode. Mas não é assim, porque você não me respeita. Não, pastor, tá vendo? A Bíblia fala irai-vos, eu não pequei, você tá irado. Vai matando e ela, aí fala da Bíblia, né? mas ele é um hipócrita, não sei o quê. E aí você fica nessa luta, mas é um jogo. E cada um gerencia os dois isso. Estão irados. Os dois irados. Mas um explode, você sabe até o que esperar dele. O outro você não sabe o que esperar. Verdade. E ele passa por santo, por politizado, político. Mas é pecado igual. Exato. Igual. Tem ira e raiva movendo as ações. Os dois momentos, né? Os dois opostos. As motivações. Mas o detalhe é que, e você eu acho que disse plenamente, as pessoas estão nos acompanhando, acho que é legal mapear isso daí, né? Porque um é notório. Sim. E nós julgamos ele. É verdade. Ele se torna... aparente, né? A glória não pertence a ele. O nariz dele sempre vai ser curto. Vai ser curto. Por outro lado, você tem supostamente nariz longo, né? Mais prático. Olha, eu estou dando solução, eu estou dando resolução. E, na verdade, ele está consumindo também toda aquela ira, toda a raiva. Se transforma em vingança. Em benefício próprio, né? Isso, em vingança. Isso aí. O Rafa disse esse ponto. Se transforma em vingança. Sim. Então, vamos pensar aqui, e aí eu vou abrir para o Rafa fazer, porque depois eu vou lançar o desafio, os 3 desafios práticos, mas vamos abrir aqui, Leandro, uma coisa prática que você faz nesses momentos. O Rafa já disse dele o que ele faz, normalmente ele vai desabafar com Deus, em oração. É o jeito dele desabafar e colocar para fora e tentar entender o que está acontecendo dentro dele. Você, uma coisa prática que você faz que pode servir para quem está ouvindo a gente. Eu saio da cena da situação, pastor. Eu não consigo, quando eu perco o controle ou estou na iminência de acontecer alguma coisa, eu tento sair rapidamente da cena ou procurar alguma maneira de não me envolver mais do que eu já me envolvi com aquela situação. Né? Então, por várias vezes eu fiz caminhadas de 1 km, 2, assim, andando, buscando... talvez sem saber, né, esse nariz longo que é difícil encontrar no momento ali da raiva, da ira. Eu falo, mas poxa, por que aconteceu? O senso de justiça no homem, principalmente, ele acomete de uma forma muito intensa. Então, eu aprendi muito isso na academia. Você recebe muitos problemas de alunos, diversas
professor, a minha nota, professor, aquele situação, eu fiz isso daqui e tem reclamação e a justiça reina ali, né? Todos fizeram certo, mas na verdade tem um parâmetro. E você é o juiz daquele momento e aquilo às vezes traz mais ansiedade, traz expectativa, você tem que resolver. Então o que eu fazia? Caminhar, vou andar, vou tentar... Respirar. Eu não sabia disso, né, desse termo, mas aliviar um pouco e tentar buscar uma solução para aquele imbróglio ali. Respirar, esse é um ponto, porque assim, a reação e o sentimento interno, você não tem controle se ele vem ou não. Ele pode vir, algum gatilho desperta ele, e o Rafa colocou bem, você não tem controle sobre que gatilho, ou dizer o seguinte, não, se ele fizer isso eu não vou sentir raiva. Não, nós somos ser humano, não tem como. E aí entra um ponto, o problema tem a ver com reação ou vingança. Esse é o problema maior das explosões, ou da não explosão, mas por trás você está enfiando a faca na pessoa que você tem raiva dela. Eu diria que é muita crueldade. Então, esse aspecto de respirar, de sair do ambiente, de desabafar com Deus, de procurar outro ambiente, outra situação, para você primeiro organizar suas emoções, para depois você definir se você age ou não, é importante. Agora, pastor, eu entendo que isso numa situação normal, sem a pessoa ter, por exemplo, perdido o controle emocional já, porque isso daí excede até qualquer razão normal dentro de uma situação de diálogo, né? Sim. Que sempre nós vamos ter conflitos, isso é iminente. Sim, né? Verdade. Agora, dentro de uma situação normal, caminhar. Agora, quando foge disso, aí você tem que contar até 5 e depois procurar um profissional mesmo para poder ajudar. Respirar fundo, né? Porque o exercício de respirar é muito importante. Exato. Normaliza ali, né? A pressão. Então, o nervosismo se controla com a respiração. A Flávia colocou um ponto no episódio anterior, no episódio 6, que nós tivemos sobre pessoas difíceis, que ela disse assim, quando você respira, antes de reagir, você respira, você não entrega a emoção para outra pessoa. Você retém a sua emoção, você tira ela do controle, para a razão assumir o controle. Então, esse é um ponto fundamental. Que agora, mudança nessas reações, só o Espírito de Deus pode fazer na gente, né? Só ele. De caráter, sim, né? A gente pode mudar alguma coisa no temperamento e tal, mas assim, a mudança de caráter, isso é só Deus mesmo, só Deus. Processo divino, só né? Deus. Só ele mesmo. Mas tem a fruta que eu quero dar a dica aí, não esquece, dê a dica da fruta, porque eu vou terminar com essa fruta. Uma aguinha aqui para fazer um suco. Essa fruta vai salvar muito casamento. Vai lá, Rafa. Demorei, olha, um tempão para descobrir essa fruta. E foi sem querer. Frutos do Goiás, Cerrado Brasileiro. Frutos do Goiás, ó. Eu conto nas palestras de casais que a gente faz aí, é tão simples, mas é poderoso. E não é o piqui não, que aqui tem um piqui em Goiás, né? Mas o piqui pode dar certo. Pode. Mas o caso foi o seguinte, um dia eu cheguei em casa, a gente brigou, né? A gente brigou. Casamento é um negócio bom pra provar a gente pra ir pro céu, né? Isso mesmo. É uma loucura. E a gente brigou, tal, beleza, faz parte, né? E dizem por aí que casal que não briga porque não conversa. Ou mentiu. Né? Ou tá mentindo. Porque não tem como, cara. Entendeu? 2 seres humanos. Sempre. Mas beleza, aí desentendemos lá. E eu saí de casa e tal, né? Fui pra rua resolver alguma coisa. Aí vi uma senhorinha vendendo jaca. Aí eu falei, jaca mole ou é dura? Não, jaca é dura. Eu falei, então tá bom, né? Caso nós dois gostamos da jaca dura, né? Falei, dá um aí. Aí peguei a jaca e tal, voltei pra casa, bicudo, emburrado, né? Porque quando eu fico bravo, eu já não fico falando mais. Eu evito, porque eu machuco. Sim. Então, para não machucar, eu me retraio. Aí eu fico implodindo. E orando, e falando com Deus e tal, mas eu tava ainda meio bicudão, ainda meio com raiva. Peguei a minha jaca, fui lá pra cozinha, né? Eu tava com a camisa social branca, assim, peguei uma faca bem afiada, atravessei aquela jaca de ponta a ponta com a faca e comecei o processo, né? Rasga daqui, dali e tal. Rapaz do céu, aquela jaca tava abençoada, porque o visgo, a cola dela tomou a minha mão, a faca não prestava para mais nada, né? Aí daqui a pouco a Vivian viu uma situação, chegou lá, pegou assim na espinha da jaca, de uma ponta na outra, com tanta força que ela me viu naquela jaca, só pode. Ela puxou, rasgou aquela jaca. Aí começou os dois, cara, brigando com a jaca e puxando daqui, dali, pra lá, aquela cola, aquele trem, sem brincadeira. Foi mais ou menos 1 hora lutando com aquela jaca, porque é muito trabalhoso. Ou frutinha lá, trabalhosa, né? Custosa, como diz o goiano aqui. Eu só sei que terminou aquilo ali, cara. Ela, não, agora a gente tem que se lavar. Como é que lava? Com óleo, cara. Cara, eu comecei a xingar a jaca. Eu falei, mas isso é fruta de gente louca. Quem come um troço desse? Isso não é coisa de gente normal.
E criançada rindo do lado e tal, eu isso injuriado, porque lavar a mão com óleo, cara. Tem que passar loucura, óleo, mano. E vai detergente depois. Isso aqui foi tanto trabalho com essa jaca, meu. A gente tava tão cansado que a gente sentou, colocou o baldinho assim, tava muito boa aquela jaca. Começamos a comer os dois, ela comia, comendo, daqui a pouco a gente lembrou de uma coisa. A gente tava com raiva, tava brigado um do outro. Entendeu? Esqueci da raiva. Esquecido, cara, funciona. Então, se o pessoal tá com raiva e for época de jaca, compensa. Compra uma Compensa jaca comprar. bem É. grande. Se bem não for grande. época de jaca, o piqui serve, mas tem que pegar ele dentro da castanha para arrancar Pra quebrar na na mão. mão. Castanha do Pará. Cuidado com o espinho. Qualquer coisa que dá trabalho para fazer, o casal que fizer, meu irmão. Que legal. Ou depois de essa. uma reunião difícil, se for fazer isso aí dá certo. Porque Muito descarrega bom. a raiva no lugar neutro, igual um raio, Isso né? aí, isso Um aí, para-raio. Para-raio. A Um jaca para-raio é um para-raio. Porque quando o para-raio é uma pessoa, você fala com o filho, com a raiva que ele não merece ouvir, entendeu? Ou mesmo com a esposa, né? Até o cachorrinho, cara. Coitado do pobre do cachorro, entendeu? Aí entra isso que a Bíblia falou, o cara se expõe. É. Ele fica com fama de insensato. Isso aí, de Todo tolo. mundo tolo. Ah, aquele cara é muito tolo. Ixi, ele não conta com ele não, que ele é sangue quente, cabeça não resolve nada, entendeu? Então, a jaca funciona. Só pra Muito dizer legal. que funciona. Muito legal, Rafa. Dá-lhe jaca, hein? Muito E bom, bom preço. muito bom. Gente, eu quero desafiar você agora. Esse episódio ficou muito legal, muita coisa prática pra gente. Mas eu queria desafiar você a ter 3 ações essa semana. Essa semana, 3 coisas que você pode fazer. Primeiro, mapeia seus gatilhos essa semana. Descubra o que dentro de você gera reações explosivas. Ou de vingança, né? Porque como a gente conversou aqui, nem sempre você explode, mas você quer vingar, você mata na unha. Então, o que encurta seu nariz ou o que faz ele ficar dilatado, que faz você respirar demais? Isso vai ajudar você, identificando, vai ajudar você pelo menos a perceber os seus limites. Isso é importante, entender seus limites. Quais situações, quais pessoas ativam sua ira, sua raiva, mexem com você. Nomear esse gatilho primeiro vai criar um intervalo. A segunda ação prática que eu quero dar como tarefa para a gente praticar essa semana. Encontre algo neutro para você descarregar a frustração, a raiva, o sentimento que você tem. O Rafa contou a história engraçada aqui da jaca, pode ser uma jaca a solução. Ou uma caminhada, como o Leandro disse, você respirar, você precisa respirar antes de reagir, antes de falar. E identifique uma ofensa recente que você teve, que ainda você carrega. Identifique ela. Pergunte, vale a pena carregar isso? Lembre-se, a glória está em perdoar. A glória, o resplendor está em perdoar. Então, não deixe que outros acessem suas emoções e destrua você. Lembre-se disso. Provérbios não pede perfeição. Ele pede que você aprenda a lidar com essas reações, tendo Deus, o temor do Senhor, como o princípio da sabedoria. É isso que Provérbios está ensinando. Então, Leandro, muito obrigado. Você foi top demais da conta. Rafa, obrigado. Suas histórias, muito bom. Suas conversas são muito boas. Foi muito bom. Faz o teste, funciona. Funciona. Porque daí eu já me livro da pia, entendeu? Muito bom. O Rafa vai orar para nós e em seguida eu apresento a você o tema da próxima semana, tá bom? Vamos orar então. Querido Pai, está nos escutando nesse momento alguém que passa por muita raiva, que é ser humano, que é mãe, às vezes solteira, lutando sozinha com injustiças, ou é um pai, um jovem que está aí no trânsito em Goiânia, numa outra capital, sendo injustiçado, passando por problemas, às vezes não tem a quem recorrer. Ó Senhor, neste momento o Senhor é o advogado, abençoa, trazendo a tua paz para esse teu filho, para essa tua filha. Favor, Dá descanso ao coração deles, a certeza de que o Senhor pleiteia, o Senhor luta as nossas causas. Amém. Receba a nossa raiva, porque o Senhor é especialista em receber pecados e nos conceder a tua justiça. E nossos pecados não te contaminam. Então nós queremos entregá-los ao Senhor e receber a tua graça para viver mais um dia e ofertar graça àqueles que precisam, que têm nos provocado ira, que possamos corresponder com amor, com misericórdia e bondade, tendo um ânimo longo para lidar com essas questões. Amém. Essas bênçãos te pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Muito obrigado por sua companhia, por estar conosco. Compartilhe esse conteúdo. A gente pode abençoar outras pessoas com esse conteúdo, fazendo com que ele se espalhe o máximo possível. Espero você no próximo episódio, na próxima semana. Um forte abraço, uma boa semana para todos.